queria pedir um tema pra gente. Troque o cântaro pela cruz. Hoje creio que é uma noite de renúncias, é uma noite de deixar muitas coisas para trás, é uma noite de realmente um ponto final na vida de muitas pessoas até aqui, para que haja esse novo nascimento. Por isso que eu falei um ponto final. E vamos para a palavra de Deus. Hoje eu vou falar de uma história de uma mulher que depois da minha, eu acho que é a mulher que eu mais tenho ciúmes. Todas as vezes que eu vejo alguém que vai ministrar sobre ela, eu já fico tipo, rapaz, percebi que eu tenho ciúmes dela, que é a mulher samaritana. João, capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Ponto. Feche seus olhos. Senhor Jesus, me coloco diante da Tua presença nesse momento, Pai. Te agradeço, Pai, primeiramente por me usar, por me escolher esta noite, Pai. E te peço, Senhor Jesus, que a partir de agora, Senhor, não seja mais eu. Tudo que eu fiz ou aprendi seja deixado de lado, Pai. Que todo o Teu conhecimento, Pai, tudo que vem do Senhor, Deus, para a minha vida, Pai, esta noite, para que possa ser passado, Pai, para a Tua igreja, para o Teu povo, Pai, seja feito, Pai, através da Tua vontade, Jesus. Pai, eu creio numa noite de renúncia e te peço, Pai, primeiramente, que possa tocar no coração dessas pessoas que aqui estão, pois, Pai, não há renúncia, Pai, sem arrependimento, Senhor Jesus. E não é através das minhas palavras, Pai, que eles vão se arrepender, Pai, mas através do Teu Espírito Santo, Pai. Então eu te dou liberdade, Senhor Jesus, que possa, Pai, fazer o Teu mover aqui esta noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa se mover, Pai, sobre a vida de cada um que aqui está. Que o Senhor Deus possa convencê-lo, Pai, eles, e que eles possam estar sensíveis, ó Pai, para entender essa mensagem, Pai, para que eles possam renunciar hoje, Pai, muitas coisas, ó Deus, que tem atrapalhado a vida deles, Senhor Jesus. É a minha oração. Amém. Quando fala aqui que Jesus, ele saiu da Judeia e voltou para Galileia, Jesus estava sentido a Samaria, mas não por uma questão geográfica, que precisava ele passar por ali, que é caminho. Não era caminho. Tinha até outros caminhos mais confortáveis para ele passar, para ele chegar à região da Galileia. E nesse trajeto, era um trajeto muito demorado, eles faziam a pé. Para eles irem para Galileia, demoravam de 7 a 8 dias, pois era descida. Para eles vir da Galileia para a Judeia, era de 8 a 10 dias, pois era subida. E de repente, no versículo 4, nos mostra que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas como eu disse, necessidade. Creio eu que Jesus tem algumas necessidades com algumas pessoas aqui esta noite. Aleluia. Mas essas necessidades vai depender muito de vocês, de cada um que está aqui. Precisa estar com esse coração sensível, precisa estar disponível. E a necessidade de Jesus é porque ele sabia de algo que estava acontecendo na região de Samaria. Jesus, sendo um homem judeu, ele encontra com essa mulher. Vou ler o texto para vocês, versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso,
veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Agora eu quero explicar para vocês o motivo. Peço para que vocês possam prestar bastante atenção, porque a gente vai voltar um pouquinho na história do Antigo Testamento. Lá em Reis, 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 17, mas não precisa colocar não, tá? Israel foi governada por reis. Primeiro, Saul. Segundo, Davi. Terceiro, Salomão. Quando ela foi governada por esses 3 reis, Israel era bem unida, era um povo unificado, não tinha divisão, não tinha separação. Após a morte de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos. Reino do Sul, Roboão, repete comigo, Roboão, que era filho de Salomão. Reino do Norte, Jeroboão, repete comigo, Jeroboão. Ou seja, Reino Sul, Roboão. Reino do Norte, Jeroboão. Reino do Norte é onde estava a região de Samaria. Reino do Sul, onde era um povo judeu. E o Reino do Norte de Jeroboão, eles violavam muito as leis de Deus. Era um povo que acreditava no Senhor, mas não cumpriam. Não cumpriam a palavra, as leis que eram impostas, as leis de Moisés, no caso. Eles não cumpriam. Então começou a ser um povo muito bagunçado do Reino do Norte. Se puder desligar o ventilador, porque senão vai voar. Fazendo um favor, tem alguém? Pode ser, né? Pode deixar, pode deixar. Voltando, o Reino do Norte de Jeroboão, eles não cumpriam as leis que tinham daquela época, de Jesus. As leis de Moisés, no caso. E como uma forma para punir eles, o rei da Síria pegou um desses povos do Reino do Norte, de Jeroboão, e levou para outro lugar. E ele trouxe, como forma de punir eles, levaram ele como os escravos. Uma parte, não levou todos, levou uma parte e deixou ainda uma parte do povo lá. E levou um pessoal da Babilônia, de Cutá, Ramate e Separvaim, para o Reino do Norte, região de Samaria. Ou seja, Reino do Sul continuou ainda como o povo judeu. O povo da região de Samaria virou esse povo misturado. Virou uma mistura de povos de cada um do lugar. E eles se relacionavam, um casamento. E um dos problemas lá é que tinha um pessoal que ainda era judeu, como eu falei. O rei da Síria levou um pouco deles, não todos. Então continua ainda um povo acreditando em Deus, nas leis de Moisés. Só que como veio um povo de outro lugar, tinha uns povos ali que adoravam a outros deuses. E o pessoal que era judeu ali, que acreditava em Deus, no nosso Deus, começou também a cultuar a esses outros deuses. Então virou esse culto misto, essa bagunça. Adoro ao Senhor, mas também vou lá adorar aquele ali. E ficou essa bagunça, essa adoração. Então o povo do Reino do Sul não se dava bem com esse povo por causa disso, por causa dessa mistura. Eles não queriam ter esse contato. Para eles, aquele povo era contaminado. Esse povo da região de Samaria eram contaminados. Então, eles não queriam. Para vocês terem ideia da rixa deles, se o povo de Samaria
lavasse o pé num poço d'água aqui, o pessoal judeu do Reino Sul não lavava nem a mão ali. Não podia nem chegar perto do mesmo lugar onde eles lavavam o pé, onde eles estavam, muito menos beber do mesmo copo d'água, igual a gente faz já no trabalho. Café, o João toma no copo dele, já estou tomando dele também. Enfim, voltando. Eles não poderiam dividir esse mesmo nem o copo d'água, porque eles se sentiriam contaminados por aquele povo. Por isso que ela teve essa surpresa. Como pode o Senhor, sendo judeu, me pedir de beber? Eu sendo uma mulher samaritana. Voltando ao texto. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, e quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Essa questão de Jesus falar para ela: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas a água que eu lhe der vai cessar a sede. Jesus estava falando dela se saciar. Naquele momento ela buscava uma água física e Jesus não estava falando isso. Jesus já estava puxando para o lado espiritual. Ela há muito tempo da vida dela tem se saciado com prazeres momentâneos, com coisas passageiras. Ela tem se enchido de coisas que hoje ela tem, amanhã ela tem que saciar de novo. E Jesus não queria mais isso daí para a vida dela. Jesus queria algo novo para a vida dela, algo que ela não precisava mais buscar em lugar nenhum, algo que ela não precisava mais se saciar por prazeres momentâneos. Ele queria dar uma água para ela que iria jorrar para a vida eterna. E muitas das vezes a gente tem se saciado com diversos tipos de poço, que a gente nem sabe de onde que veio, saciado com apenas um oi, saciado com uma conversa que tem te dado um prazer momentâneo. E não é essa água que Jesus queria que ela estivesse. Jesus queria fazer um renovo na vida dela e ele usou essa água como um ponto para ela poder entender que enquanto ela ficasse buscando algo assim, nunca ia saciar ela, mas que a partir do momento em que ela recebesse algo de Deus, esses prazeres momentâneos iriam cessar.
porque esses prazeres cessam. É por isso que ela voltava todos os dias, é por isso que muitas das vezes a gente volta todos os dias atrás daqueles mesmos prazeres. E Jesus queria uma água para ela que iria jorrar para a vida eterna. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. A mulher respondeu: não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem está agora, com quem vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Uma mulher que já teve 5 maridos, o 6º que ela estava não era dela. Não podemos afirmar se esse 6º dela era de alguém, ou se era apenas um homem com que ela estava que não tinha assumido ainda, um relacionamento sério com ela, um casamento no caso. E Jesus começa a se revelar para ela nesse momento. Até então ela estava achando que ele era apenas um profeta, um judeu que apareceu ali. E aos poucos Jesus vai entrando por dentro da história dessa mulher. Ele fala: de fato você disse a verdade. Você não tem marido, pois já teve 5. E esse que você está agora não é seu. Aí de repente vem o número da perfeição, o número 7. A Bíblia nos mostra que o número 7 é o número da perfeição. Ela teve 5, o 6º que ela está não é dela, o 7º encontro é com Jesus. E eu declaro na vida de todo mundo aqui hoje que tem se saciado com algumas coisas dessa vida, que o 7º vai chegar na sua vida. Não é o 7º homem que você se relaciona, mas o 7º que vai suprir todas as necessidades da sua vida. Voltando. Já perdeu o sentido. Queria pedir para colocar um versículo, que eu preciso explicar mais uma coisinha. Deuteronômio 24, 1. Essa mulher eu já vi muitas ministrações, creio que muita gente viu, que fala que essa mulher era uma prostituta. E não é verdade. Se a gente for analisar por quem é prostituta não se casa, não fica em busca frequente de um casamento, de algo sério. Essa mulher, ela teve 5 maridos, que por algum motivo deixaram ela. Uma das leis que tinha da época de Moisés, era essa aqui, ó. Se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que reprova, ele escreverá à mulher uma certidão de divórcio, entregará a ela essa certidão e a mandará embora. Quando eles se casavam naquela época, eles tinham essa certidão, essa carta. E chegou nos tempos de Jesus, criaram
uma escola que interpretavam as leis de Moisés. E olha o que eles interpretaram sobre essa lei. Que essa questão de que reprovem, ou ato indecente, em outras versões vai estar, encontre nela ato indecente, eles interpretaram, colocaram que poderia ser qualquer coisa que não agradava mais. Aí ficou fácil pro homem, né? Para vocês entenderem. Se eles olhavam a mulher deles e falavam: tá muito magra, não quero mais, quero uma mais cheinha, carta de divórcio, tchau. Quero uma do olho claro agora, carta de divórcio, tchau. E ela teve esses 5 maridos que entregou essa carta para ela. E aos poucos ela foi desistindo de fazer o que é certo. Entenda, casamento é coisa de Deus, é o certo. Só que muitas das vezes o certo sem Jesus não dá certo. Conseguiram entender? Você pode até buscar o certo, algo correto, algo que até é de Deus, só que se não tiver Deus, não vai dar certo. E essa mulher já estava frustrada porque ela não parava de buscar isso em homens. Essa alegria, esse prazer dela momentâneo, no caso que virava, né? Creio que no 5º já, ela recebendo esse divórcio, ela já estava tipo assim, arruma mais um, Rodrigão, e vamos ver até quanto que isso daí vai. Por algum motivo eles abandonavam ela. E não devia ser uma mulher feia não, né, gente? Para estar com um 6º já, então devia ser uma mulher que os homens daquela época queriam muito. Mas, por algum motivo, eles davam essa carta de divórcio para ela. E ela foi se frustrando. E isso, naquela época, o pessoal começou a desfazer dela. Porque era uma mulher que se relacionava com muitos homens. Então, o que o pessoal pensava? Algum problema ela tem, alguma coisa, e começaram a desfazer dela. Quando Jesus encontra ela na beira do poço, era por volta do meio-dia. O horário das pessoas, das mulheres, buscarem água naquele lugar, ou era de manhãzinha, quando o sol nasce, ou no final do dia, quando o sol se põe, que não tem esse calor todo. Eles têm que levar, no caso, um cântaro que está falando ali, é um jarro, é um jarro de água, um balde, algo nesse sentido. E eles iam de manhã ou no final do dia, ela ia meio-dia, porque as pessoas desfaziam muito dela. As pessoas não queriam contato com ela, e creio eu que quando vai acontecer assim, creio que muita gente já passou por isso, até eu já também. Você começa a sair também de perto do povo. Quando começam a te desfazer de você muito, você também começa a se isolar. É verdade ou não é? E essa mulher começava a ir só meio-dia. Ninguém mandou ela ir meio-dia, mas eu creio que por ela sentir isso, ela começou a ir só meio-dia. Nesse certo dia, quem estava lá esperando ela? Jesus. Lembra do era-lhe necessário? O era-lhe necessário não era caminho, tenho que passar. Ele realmente, até na minha Bíblia tem um mapinha. Da Judéia para Galiléia, realmente você passa por Samaria. Só que Samaria é a região, ele entrou para dentro de Sicar. Ou seja, ele poderia passar. Ele quis entrar, porque ele sabia que tinha essa barreira para quebrar. Essa divisão de povo que estava desfazendo um do outro. Jesus sabia, então esse era necessário, era essa a necessidade. Continuando o texto. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adoram em espírito e em verdade. Eles criaram um monte em Samaria para que eles pudessem ir adorar. Isso revoltou o povo judeu, porque em Jerusalém que tinha um lugar deles adorarem. A partir do momento que o povo criou algo em Samaria, aí que a rixa ficou mais brava. E ela, sem entender, queria saber de Jesus onde que era o lugar certo. E essa frase que Jesus fala assim, ó, que ele fala aqui, ó: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, é um dos pilares do Evangelho. Porque ali ele encerra com esse costume deles de aqui é o lugar certo para adorar, aqui é o lugar correto, não o meu que é, preciso fazer um desses também. E relata que eles estão, que o Pai procura verdadeiros adoradores. O que é um verdadeiro adorador? Não é o que prega, não é o que canta, não é o que está dentro da igreja. O verdadeiro adorador é aquele que não tem mentira em sua vida. É aquele que não tem sombra nenhuma escondida. O verdadeiro adorador é aquele que é testemunho por onde for. Eu prego de Jesus, mas eu ando aí fora servindo a Jesus e honrando o nome dele, sem que ninguém veja também. O verdadeiro adorador é aquele que não tem nada de se envergonhar das pessoas. E o Pai procura esses verdadeiros adoradores, que buscam Ele em verdade, que buscam Ele em espírito, pois Deus é espírito. E antes de eu ir continuar o ponto-chave, lembra quando eu falei que ela tinha alguns prazeres momentâneos? Que ela chegava para pegar aquela água, que eram os momentos que saciavam ela. Chegou um momento que ela precisava deixar isso daí para trás, para ela ser uma verdadeira adoradora, para ser uma pessoa que não tinha mentira e não tinha nada para se envergonhar. E antes de eu chegar no versículo-chave, eu quero pular para uma outra passagem rapidinho. Não sei se, creio que já muitas pessoas conhecem, a passagem do jovem rico, em Mateus 19, verso 16, rapidinho. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom.
Se você querer entrar na vida, obedeça os mandamentos. E ele perguntou para Jesus: qual? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem disse para ele: a tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Esse jovem ouviu isso e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Onde que está as suas riquezas? Está realmente em dinheiro? Está em bens materiais? A sua riqueza hoje é seu relacionamento, é o seu trabalho? E se Jesus falasse para você hoje: é mais fácil um camelo, gente, camelo, tá? Passar no buraco da agulha do que vocês entrar na minha presença, na vida eterna. Por causa de dinheiro, o jovem rico ficou pelo caminho. Imagino ele, Rodrigão, ele falando com Jesus: o que falta? Eu já faço. Isso daí, desde que eu era jovem, eu já aprendi já essas leis, esses mandamentos. Todo confiante, estou dentro, bora. Então, Jesus já conhecendo, então tá. Agora você vende tudo que você tem e dá para os pobres. Já mexeu no tesouro dele ali. E a Bíblia fala: onde está o seu coração, ali está seu tesouro. O coração dele estava nas coisas que ele tinha conquistado. Aí não serve para andar com Jesus. O seu coração tem que estar em Jesus. E hoje é noite de você deixar muitas coisas para trás. Hoje é noite de renúncia total. Hoje é noite de algo novo. Para não acontecer isso de você ouvir de Jesus, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que você entrar na minha presença. Aleluia. Verso 32. Aliás, desculpa. Verso 25. Continuando essa conversa, Jesus se revelando aos poucos para ela, mostrando o saber da vida dela. O que a mulher fala: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declara: aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu sou o Messias. Glória a Deus. Eu que estou falando com você.
te dizer que você tem esperado, Ele é. Você tem esperado um Pai? Ele é. Você tem esperado um relacionamento que vai satisfazer você, que vai te dar alegria? Ele é. Você está com fome, com desejo? Ele é. Está precisando de alguém? No momento que todo mundo desfaz de você? É Ele. É Ele que é. Ele diz para muitas pessoas aqui nessa noite: eu sou. É eu que sou. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber, por que está conversando com ela. Ninguém perguntou isso. Agora a gente vai para o versículo chave dessa palavra. Após ele se revelar para ela, eu vi o GG falando aqui que vamos para o evangelismo depois, né? Vai, Rodrigão. Após ele se revelar para ela, verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: feche seus olhos. Cântaro aqui na Bíblia representa todas as vontades que ela tinha, os momentos que ela ia se saciar. Era uma forma dela se saciar. E a partir do momento que ela teve esse encontro com Jesus, que Ele ofereceu água viva para ela, ela deixou o seu cântaro para trás. O que tem dentro do seu cântaro hoje que você precisa deixar para trás? O que está satisfazendo vocês hoje? Prazeres momentâneos, que você precisa deixar para trás. Talvez você encheu o seu cântaro de muitas coisas, de muita sujeira, que não dá para colocar água viva ali nele mais. Talvez você está carregando no seu cântaro palavras lançadas por outras pessoas. Ou talvez o seu cântaro é esse pecado que você tem escondido da sua liderança. Está na hora de deixar esse cântaro para trás. O que tem nesse cântaro? Comece a se avaliar nesse momento. Essa é uma palavra aqui para a igreja inteira. Desde os anjos da igreja até quem chegou aqui hoje como visitante. Na hora de ouvir a palavra do Senhor, não existe liderança aí embaixo, não. A palavra ela tem que ir de encontro com todo mundo que está aqui, como veio na minha vida primeiro. O que tem nesse cântaro que precisa deixar para trás? Qual que é o pecado que está escondido dentro desse cântaro? Você tem se saciado com o quê que você precisa deixar para trás hoje? Um culto de jovens hoje. Na sua escola, jovens, tem sido esse verdadeiro adorador? Nesse cântaro tem um gole numa cerveja, numa bebida, tem um narguile, tem uma conversa que não convém do Senhor. Hoje é noite de renúncia, é noite de algo novo. Ah, Jesus, me guarda, Pai, me guarda, Jesus.
Comece a avaliar hoje. Qual que é a barreira que você tem colocado dentro desse cântaro? Meus líderes não estão vindo atrás de mim, não vou mais, vou parar, vou fazer de qualquer jeito. Hoje é noite de deixar isso para trás. O meu serviço não tem me edificado, deixa para trás. Confia no dono da vida, confia no dono de todas as coisas. Chegou o momento de você deixar esse cântaro para trás. Ou você abre mão dele hoje como um ponto final, ou vai chegar um dia que você vai ter que passar pela porta estreita. E com esse cântaro você vai ficar do lado de fora da porta estreita. Você não vai conseguir passar dentro dessa porta com esse cântaro. Ou você larga ele hoje, porque se hoje você fechar os teus olhos, você acabar a sua vida aqui na terra hoje, você vai com esse cântaro perto dessa porta e não vai mais ter como você soltar esse cântaro. Sua oportunidade é em vida, é hoje. Aquela mulher ia ao poço todos os dias. Certo dia Jesus estava sentado lá esperando ela. Você vem para a igreja todos os cultos. E hoje ele está aqui te esperando aqui na frente. Coloca o louvor para mim. Fazendo um favor. Avalie o teu cântaro nesse momento. Quer fazer o evangelismo? Essa mulher aqui, ó, a partir do momento que ela deixou o cântaro, ela correu para a cidade, onde o povo, ninguém ouvia ela. Ninguém dava atenção para ela. Ela ganhou aquele povo inteiro. Ela levou Jesus para todo mundo e o povo se converteu através da vida dela, de uma pessoa que era menosprezada. Mas antes dela ir, ela teve que deixar para trás o cântaro dela. Ela teve que tomar sua cruz. Hoje é noite de renúncia, de arrependimento. A escolha é sua. A oportunidade é sua hoje.